Oi, gente, tudo bom? Tudo bem com vocês? Professora Verane, né? Professora do Colégio Vencer, professora de História, e o meu público aqui hoje é o pessoal do 8º ano, tá certo? Antes da gente começar, eu gostaria de dizer para vocês que tudo vai passar, que tudo vai dar certo, que as coisas vão sim se ajeitar e que nós vamos muito em breve nos reencontrar, se Deus quiser, certo? Estou com saudade de vocês, estou com saudade de viver nossa rotina escolar, mas eu espero que todos vocês estejam compreendendo que esse momento pede esse isolamento social e eu espero que todos vocês estejam cumprindo, tudo bem? Mas vamos começar, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa, certo? Primeira coisa, gente, qual é o objetivo desse nosso encontro aqui hoje? O nosso objetivo aqui é devolver para vocês uma espécie de síntese da pesquisa que eu solicitei na semana anterior, tá certo? O que eu pedi? Eu pedi que você elaborasse uma pesquisa ressaltando como o iluminismo colaborou com o avanço da ciência e como a ciência está colaborando para vivermos ou enfrentarmos essa pandemia atual, tá certo? O primeiro tópico que você tem que lembrar, e eu tenho certeza que você vai lembrar, é o que foi o iluminismo, né? O que foi o iluminismo? Vamos lá, queridos, lembrar? O iluminismo ele foi um fenômeno, ele foi um grande acontecimento, tá? Que aconteceu no século XVIII, no continente europeu, que veio trazer uma nova linha de raciocínio para a sociedade, veio tentar derrubar algumas ideologias que eram praticadas na Europa lá no século XVIII, tá? Que de certa forma desfavorecia uma grande massa. Então o iluminismo ele é um pensamento que vai estar associado à evolução da razão, guiados principalmente pela razão e guiados especialmente pela ciência. Professora, nós tivemos o Renascimento, a gente estudou isso lá no 7º ano. Tem algo parecido? Sim, tem. O Renascimento ele vai trazer aquele tchan de urbanização, de modernidade, de valorização das artes gregas e romanas, da valorização do antropocentrismo do homem, mas o Renascimento ele ainda vai ficar ali com aquele controle das grandes monarquias, ele não vai fazer totalmente uma crítica às monarquias, ele ainda vai ter a influência da Igreja Católica, tá? O que vai diferir aí do iluminismo, tá certo? Então o iluminismo foi uma corrente filosófica que surgiu na Europa no século XVIII, tá? Que defendia a razão e o avanço da ciência. Tudo bem? Ótimo. Uma outra coisa que a gente tem que compreender, o que o iluminismo defendia? Além da razão e da ciência, o iluminismo defendia a queda do antigo regime, tá? O iluminismo defendia que a sociedade fosse livre, que as pessoas tivessem como se organizar de uma forma espontaneamente, né? Inclusive, a gente já debateu em sala de aula o mito da caverna de Platão, que a gente trabalhou na nossa sala de aula, que era como se a sociedade ela estivesse reclusa dentro de uma caverna, totalmente sem conhecimento, totalmente sem nenhum tipo de controle sobre suas vidas, vivendo uma ideologia marcada pelo absolutismo e pela Igreja Católica. Lembrando que alguns filósofos iluministas concordavam com a existência divina, eles não eram contrários à existência de Deus, eles não concordavam, eram com o fanatismo religioso, tá certo? Alguns filósofos iluministas que defenderam liberdade de expressão, que defenderam a divisão dos poderes, que defenderam a propriedade privada, que nós estudamos, né? John Locke, defesa da propriedade privada, nós vamos ter o Immanuel Kant, que vai chamar o iluminismo do período do século das luzes, nós vamos ter o Montesquieu, que vai defender a divisão dos 3 poderes, nós vamos ter o Guattari, que vai defender a liberdade de expressão, e todos esses, mais alguns outros que eu não citei aqui, vai defender que a razão e a ciência devem conduzir a sociedade a uma linha de avanço, a uma linha de crescimento intelectual e, ao mesmo tempo, crescimento econômico, tá certo? Alguma dúvida sobre isso? Eu espero que não. Vamos lá para a nossa pesquisa. Como o iluminismo contribuiu para o avanço da ciência? Ele permitiu o pensamento crítico. Ele permitiu que as pessoas fossem buscar conhecimento. Como a ciência está contribuindo para controlar a Covid-19, tá certo? Que é, sem sombra de dúvidas, o grande ou a grande vilã do século XXI até então, tá certo? A ciência ela está contribuindo no que diz respeito à busca de controle dessa pandemia.
na tentativa de encontrar meios, de encontrar mecanismos para controlar essa pandemia, né? Nós vamos ter médicos aí defendendo algumas teorias, como por exemplo, o uso de máscaras, como defendendo, por exemplo, tá? A higienização das mãos, como defendendo, por exemplo, que se mantenha em casa para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde, que não vai dar conta de toda essa população se porventura vier a se contaminar. Então a ciência, ela está desenvolvendo testes, ela está desenvolvendo testes rápidos, inclusive, né? Aqui no Brasil, nós temos o Instituto Fiocruz, que tem como ponto de pesquisa, como embasamento, o estado do Pará. Parte dos exames que são realizados aqui são enviados para lá, certo? Para que eles possam nos dar essa resposta. Então a ciência, ela vem tentando controlar a pandemia, desenvolver medicamentos, desenvolver respiradores artificiais, desenvolver equipamentos de proteção, como máscaras, tá? Para que essa pandemia, para que esse vírus não se propague ainda mais, tá certo? O que você colocou na sua pesquisa? Conte aí pra mim, tá bom? Então era mais ou menos isso que eu gostaria que você tivesse colocado dentro da sua linha de pesquisa, tá ok? A gente encerra aqui e logo mais nós vamos estar juntinhos para dar aquele nosso abraço caloroso de todas as quartas pela manhã ou o nosso abraço caloroso de todas as terças à tarde, tá certo? Estou com saudade de muitas pessoas, fiquem bem, se cuide para que tudo isso passe e a gente se encontre logo mais. Na realidade, estou com saudade de todos. Beijo e fiquem bem.